2 de julho, dia da independência do Brasil na Bahia, acontecimento marcante para a história do nosso país. Um destaque muito grande para a presença feminina nesse movimento, né? Com personagens importantes ali da nossa história regional, como a Maria Filipa, a Maria Quitéria, a Amada Joana Angélica. Então o movimento da Bahia ele tem esse charme, né? Que é exatamente essa participação de múltiplos setores populares, e isso mostra, isso reflete o que é o Brasil hoje. Este é um dos destaques do SB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, adota novas medidas para impedir a venda online de celulares não certificados. E ainda você confere as vagas de emprego e estágio para esta terça-feira. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp 7734248766 ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2 que aparece embaixo no seu vídeo. Vamos juntos nesse feriado, o SB Notícias segunda edição está começando. (18h30). Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao SB Notícias segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado nesse feriado de 2 de julho, aqui na tela do seu canal 4.1. É muito bom poder contar com a sua companhia. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre a venda de celulares piratas, gente. A Anatel publicou novas medidas para impedir a venda online de celulares sem certificação de uso. As empresas que anunciam aparelhos não homologados podem ser multadas e a página pode ser retirada do ar. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Ao decidir comprar qualquer aparelho de telefonia móvel pela internet, o ideal é sempre conferir se ele é homologado pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Segundo a agência, dos 260 milhões de celulares usados no Brasil, de 25% a 30% não são certificados pelo órgão. Esses aparelhos podem trazer prejuízos ao consumidor e também à indústria nacional. A gente preserva não só a segurança do consumidor e comprar um equipamento de qualidade, seguro, que não tenha risco de incêndio, que não tenha risco de aquecimento, que não use radiações acima do permitido pela Organização Mundial de Saúde, bem como garantir que o aparelho tenha assistência devida para que o consumidor possa buscar seus direitos. A partir da próxima segunda-feira, as empresas de comércio eletrônico terão 15 dias para se adequar às novas regras. Depois desse prazo, pode ser aplicada multa diária de 200 mil a 6 milhões de reais em caso de reincidência. O site pode ser impedido de vender aparelhos celulares e até ser retirado do ar. A Anatel vem negociando sem sucesso com as plataformas de e-commerce desde 2021. Segundo a agência, mais da metade dos celulares vendidos na plataforma Amazon não são homologados. Em seguida, vem Mercado Livre e Americanas. Já o grupo Casas Bahia está parcialmente em conformidade com as regras. A Anatel não observou irregularidades nos sites Shopee, Magazine Luiza e Carrefour. Passado 25 dias, que você tem essas etapas, se as empresas não conseguirem ficar compliance conforme é determinado por lei, se em 25 dias não se fizer nada, a gente vai determinar que as operadoras de telecomunicações bloqueiem a plataforma e tirem a plataforma toda do ar. Vamos mudar um pouco de assunto para falar de emprego. Hoje é feriado em toda a Bahia, mas a busca por uma colocação no mercado de trabalho não para, né? Então confira comigo aí as vagas de emprego e estágio para hoje. O Cine Bahia de Vitória da 2 vagas para cozinheiro geral. É necessário que os candidatos tenham experiência na função. 1 vaga para empregado doméstico nos serviços gerais. A vaga é para candidatos com experiência na função. 1 vaga para mecânico de automóvel. É necessário que o candidato tenha experiência comprovada na função. 2 vagas para padeiro. As vagas são para candidatos com ensino médio completo e experiência na função.
2 vagas para pedreiro. É necessário que os candidatos tenham experiência na função. O Cine Bahia de Jequié está disponibilizando uma vaga na área de serviços gerais, exclusiva para pessoas com deficiência. A vaga é para candidatos com ensino médio incompleto. 10 vagas para auxiliar de produção, também para pessoas com deficiência. As vagas são destinadas para candidatos com ensino médio incompleto. Uma vaga para gerente de distribuição de mercadorias. É necessário que o candidato tenha ensino médio completo e experiência comprovada. Uma vaga para atendente de cafeteria. O candidato deve ter ensino médio completo e conhecimento na área. Uma vaga para caixa de bar e lanchonete. O candidato deve ter ensino médio completo e conhecimento na área. Uma vaga para vendedor pressista. A vaga é para candidatos com ensino médio completo, experiência com vendas externas, que tenha CNH-B, veículo e disponibilidade para viagem. 30 vagas para confeccionador de calçados. As vagas são para candidatos com ensino fundamental incompleto. Vamos agora com as vagas de estágio da empresa Integração para a Vitória da Conquista. 8 vagas na área de administração. As vagas são para estudantes que estejam cursando o ensino superior em administração. 3 vagas na área de redes sociais. As vagas são para estudantes de marketing, publicidade e propaganda ou áreas afins. Uma vaga na área de letras. A vaga é destinada para estudantes do curso superior em letras. Uma vaga para matemática. A vaga é destinada para estudantes do curso superior em matemática. E, por fim, uma vaga na área de direito. A vaga é destinada para estudantes cursando o ensino superior em direito. Para se cadastrar e concorrer às vagas do Cine Bahia, é necessário se dirigir até o Cine Bahia de sua cidade com a carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovantes de residência e escolaridade, além de certificados de cursos. O Cine Bahia de Vitória da Conquista fica na rua Rotary Club, número 149, no centro. Já o Cine Bahia de Jequié fica na Avenida Rio Branco, também no centro da cidade. Já os interessados nas vagas do estágio Integração, é só enviar o currículo para o WhatsApp 77 988 47 93 43. Uma boa sorte a todos! Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a campanha do agasalho, que tem como objetivo ajudar pessoas em vulnerabilidade social neste inverno. E você vai saber mais também sobre as alergias alimentares. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. Eu volto já. A imprudência no trânsito causa brigas e desentendimentos. A imprudência no trânsito faz você ultrapassar os limites de velocidade. Andar de moto sem capacete. Beber e dirigir. Usar o celular enquanto dirige. Desrespeitar a sinalização. A imprudência no trânsito cria monstros que causam violência, dor e mortes. Não seja um monstro no trânsito. Escolha a vida. Detran, Governo do Estado. Muitos se esqueceram da Covid-19, mas ela permanece presente. Aos primeiros sintomas, faça o teste. Em caso positivo, procure uma unidade de saúde e informe-se. A vacina é a melhor maneira de combater a Covid-19. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e obrigado por sua companhia neste feriado de 2 de julho.
O inverno é um período de baixas temperaturas e com o intuito de ajudar pessoas, gente, em situação de vulnerabilidade social a enfrentar essa estação, né? Uma campanha de coleta de roupas e agasalhos foi criada aqui em Vitória da Conquista. A repórter Thaís Patês traz mais informações. Olá para você que acompanha a TV UESB. Segundo a estação de meteorologia da UESB, neste inverno as temperaturas poderão chegar a mínimas de até 8 graus. E por isso, diversas empresas e instituições aqui da cidade estão realizando campanhas para arrecadar agasalhos que serão doados para pessoas carentes aqui de Vitória da Conquista. Uma dessas empresas é o Boulevard Shopping, que está com a campanha ativa até o dia 7 de julho. Então, até o dia 7 de julho, toda a população aqui da cidade, de fora também, poderá fazer a sua doação ali na entrada B do shopping. E além do Boulevard, também outras empresas estão fazendo campanhas do agasalho, como aqui no bairro Alto Marom, uma academia, a Academia Senso Vital, aqui no bairro Alto Marom, que fica pertinho aqui da Feira do Alto Marom. E eu estou aqui com o Fabrício Pinheiro, que é o organizador dessa ação aqui no bairro, que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa ação tão bonita, não é, Fabrício? Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Bom, a nossa ação a gente já faz há um certo tempo, né? Antes de abrirmos esse espaço da academia, que é recente, a gente já faz isso com grupos de alunos. Então, todo inverno de junho, a gente faz a campanha durante 30 dias, coletando todas as peças de roupas, pijamas, meias, cobertores, para poder ajudar essa população que está no frio, né, que precisa desse agasalho. E as pessoas poderão doar até julho também, né, Fabrício? Até que data? Até dia 6 de julho a gente encerra as doações. Já recebemos várias doações, mas você pode aqui também estar contribuindo, já que você está sabendo agora nesse momento. Quais são os itens que podem ser doados? Como eu disse, a gente pode doar pijamas, calças, blusas de frio, cobertores. É muito importante esses materiais para poder ajudar nesse processo de frio, de muito frio rigoroso agora em Vitória da Conquista. E para quem esses agasalhos serão doados? Para crianças, mães, pais, a família no total. Vocês também já têm um bairro, né, que vocês já escolheram, que vocês vão levar essas doações, né? Já tem um dia específico, inclusive, para essa ação? Nessa ação, a gente vai fazer a doação na Santa Marta. Vai ser também junto com entrega de comidas, né, que seria caldos, e lanches para essas populações. A gente já tem um grupo de pessoas que a gente doa, que realmente vai utilizar esse material que a gente vai deixar. Eu gostaria, Fabrício, que você reforçasse o endereço da academia, né, que fica aqui próximo à feirinha do bairro Alto Marom, para que as pessoas, e o horário também de funcionamento, para que as pessoas possam ajudar e fazer parte aí dessa causa tão bonita. Certo. A gente fica aqui na Avenida São Geraldo, no bairro Alto Marom, aqui próximo, quase de frente à Feira do Alto Marom, na Academia Senso Vital. E pelas redes sociais, as pessoas também podem entrar em contato com vocês, né, para saber um pouquinho mais e saber mais detalhes. A gente tem a rede social, que é o Instagram, que é mais popular para todo mundo entrar. Fica @sensovital, Academia Senso Vital. E você pode entrar em contato com a gente lá. E aqui a gente também está das 5h45 da manhã às 22 horas. Reforça aí pra gente o horário de funcionamento. 5h45 da manhã até as 22 horas. Para finalizar, Fabrício, deixa um convite para quem está assistindo a gente, para que façam parte dessa ação, para que doem o agasalho, porque muita gente tem aquelas roupas que estão ali guardadas em casa, que não usam, né? E é muito importante esse movimento. Verdade. Então, quando a gente tem essas peças, cobertores, roupas, que estão lá paradas e a gente não utiliza, é uma energia que está parada lá. E a gente vê tantas pessoas em situação vulnerável e a gente pode estar ajudando essas pessoas. Vai ter uma grande serventia para elas. Então, tira tudo que vocês, não se apeguem a nada disso, tire tudo que vocês têm no guarda-roupa e se não tiver, compre se for o caso, porque isso vai fazer uma família se proteger desse frio e ficar feliz. É isso. Muito obrigada pela entrevista, Fabrício. Relembrando, pessoal, as doações poderão ser entregues até o dia 6 de julho deste ano. E a academia fica localizada na rua São Geraldo, no bairro Alto Marom, próximo à feirinha aqui do bairro. Só relembrando também que outras informações, né, para quem não estiver aqui por perto, podem ser conferidas pelas redes sociais da academia. E, pessoal, é sempre bom reforçar essa mensagem de solidariedade e quem doa também fica com o coração bem quentinho. Volta ao estúdio. É isso, você pode ajudar a aquecer pessoas que não têm condições aí de adquirir um agasalho, um cobertor
nesse inverno de Vitória da Conquista que promete ser tão rigoroso, né? E por falar em inverno, a gente agora fala de previsão do tempo. Vamos conferir como fica o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região nesta semana. Hoje à noite em Vitória da Conquista o céu é nublado, mas sem chances de chuva para a cidade. As temperaturas devem variar entre 20 e 14 graus. A expectativa para amanhã é de que a previsão do tempo não mude. O dia deve ser parcialmente ensolarado e as temperaturas ficam entre 13 e 23 graus. Na quinta-feira, o dia é de sol moderado, as temperaturas permanecem iguais e variam entre a mínima de 13 graus e a máxima de 23. Agora você confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, as nuvens reduzem e a expectativa é de que a maior parte do dia seja de sol. As temperaturas ficam entre 17 e 26 graus. Em Tapetinga, a expectativa é de que os termômetros oscilem entre 16 e 28 graus e o dia é de sol e sem sinais de chuva. Em Maitinga, o céu é limpo e o sol predomina na cidade. As temperaturas variam entre a máxima de 27 e a mínima é de apenas 13 graus. Agora a gente fala de saúde. A alergia alimentar é um problema que pode limitar muito as pessoas que sofrem com esse tipo de situação. Se não tratadas de forma correta, essa alergia, gente, pode ser fatal. Confira mais detalhes na reportagem. Quem chamar a Raila para um almoço precisa saber que nem tudo vai bem no cardápio. E tem gente que acha que até um pouco de frescura, porque, por exemplo, se você colocar o tomate na salada, eu falo, eu não posso tirar, vai estar contaminado, eu vou sentir alergia. Então, assim, quando eu chego em um restaurante, em algum lugar para comer, eu pergunto, é até chato, né? Mas eu pergunto mesmo, porque, né, é a saúde que tem em jogo. Eu pergunto como é que é feito cada alimento, se encosta alguma coisa no outro, já explicando que eu sou alérgica, né? Para poder ter ciência, eu falo, olha, não coloca tal coisa, porque eu não posso comer. Alergia alimentar não é brincadeira. Os sintomas podem evoluir de uma simples coceira até situações bem graves. O paciente que tem alergia, que fica suscetível a contato com esse alérgeno, né, é um paciente que pode ter edema de glote e às vezes o paciente não consegue chegar à emergência. Por isso até a necessidade que a gente tem um projeto de lei que está sendo votado agora, que esse paciente que sabidamente é alérgico, que ele consiga andar com a canetinha de adrenalina, de epinefrina, para que se ele tiver contato, né, acidentalmente com essa substância, ele consiga fazer a injeção da dose necessária, né, até a chegada ao serviço de saúde ou ambulância. O perigo pode estar à mesa. E para se manter seguro, o importante é evitar o consumo de certos tipos de alimentos, não é verdade? Pois é, parece simples, mas isso não é suficiente quando há o risco da contaminação cruzada. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Então, quando a gente orienta esse paciente, então chegou ao restaurante, converse com o garçom, oriente, informe que você tem a intolerância, a alergia, ao alimento, para que você não tenha contato. E se você comeu e percebeu que começaram os sintomas, o ideal é que você procure o serviço de saúde. A gente orienta que esse paciente ande com antialérgico, a gente chama de antihistamínico. Às vezes é necessário um corticoide, que é um anti-inflamatório mais potente. E em casos mais graves, a gente tem que usar, inclusive, a adrenalina. A Sara também tem restrições quando o assunto é alimentação. No caso, ela não pode ingerir nada que tenha em sua composição a lactose, um tipo de açúcar presente no leite. Toda vez que eu como algo que tem leite ou algum derivado, eu já começo a sentir fortes dores aqui no abdômen e aí enche gás, então eu sinto dores não só no abdômen, mas nas costas, e aí o peito, eu não consigo respirar também, começo a vomitar muito. E às vezes remédio não passa, então por isso que eu tenho que ir até o hospital para tomar remédio na veia, porque só assim para aliviar um pouco a dor. No caso, a jornalista sofre de uma forte intolerância à lactose, o que é bem diferente da alergia ao leite, como explica a doutora Cíntia. O paciente que tem alergia é um paciente que não pode de forma alguma entrar em contato com o alimento, porque ele pode ter um quadro grave, inclusive de edema de glote, que é a anafilaxia que a gente chama. O
paciente que é intolerante é um paciente que ele vai desenvolvendo ao longo do tempo, na verdade ele perde a capacidade da enzima digerir. Então a gente tem N grupos de intolerância, a mais comum, a mais falada é a questão da intolerância à lactose, a gente tem a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, a gente tem intolerância à histamina, intolerância à rafinose, o paciente ele vai perdendo a capacidade de quebrar aquele alimento e de digerir. Então os sintomas são diferentes. É um paciente que ele tem distensão abdominal, que tem excesso de gases, é um paciente que tem alteração do padrão intestinal, o mais comum é a diarreia, mas eu preciso falar que um paciente que tem intolerância alimentar é um paciente que pode ter constipação, que pode ter o intestino preso, tem alteração, tem relação com fertilidade, com alteração de pele, alteração de sono, alteração de humor. Intolerância ou alergia, quem sofre com a rejeição a certos tipos de alimento sabe o sufoco que é comer fora de casa. Doce, bolo de chocolate, eu sinto muita falta. E agora outros, assim, tipo pizza, essas coisas não faz tanta falta, assim. E bolo eu sinto, mas aí eu já aprendi a fazer, já sei fazer, então é mais fácil. Quando você mesmo cozinha, fica mais seguro? Fica, muito mais seguro. Vamos fazer mais uma pausa, vamos para o intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o 2 de julho, Dia da Independência do Brasil na Bahia. Você vai saber mais sobre esse marco na história do nosso estado que consolidou, gente, a independência do nosso país. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí não. O SB Notícias segunda edição volta daqui a pouco. Até já. Demorou pra cair a ficha, né? Foi questão de 3 dias até perder meu pai. Eu e minha família, a gente não acreditava na Covid. Acreditei na vacina, poderia ter salvo meu pai. Aos primeiros sintomas, faça o teste. Em caso de teste positivo, pessoas com mais de 65 anos e imunossuprimidas maiores de 18 anos terão tratamento antiviral gratuito pelo SUS. A vacina é a melhor maneira de evitar a Covid-19. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Estamos de volta com o SB Notícias segunda edição neste feriado. Hoje, claro, é 2 de julho, gente. É o dia da independência do Brasil na Bahia. A data celebra um movimento que foi iniciado em 1822 e teve o seu desfecho em 1823, quando foi consolidada a independência do nosso país. Um marco aí na história dos baianos, né? Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato e Davi Santana. Uma data que ficou marcada para sempre na história do nosso país. 2 de julho, Dia da Independência do Brasil na Bahia. Eu acho que a história da Bahia, o caso da Bahia é muito interessante, exatamente porque a Bahia foi uma das poucas províncias na época que precisou lutar contra essa presença portuguesa, né, desses chamados não adesistas portugueses que já viviam ali, para poder expulsar esses grupos ali em uma espécie de conflito civil e consolidar a independência da região. A independência da Bahia é um caso muito interessante porque lá a gente vê a multiplicidade, né, basicamente de setores que existiam ali naquele movimento, né? Você teve ali uma participação muito forte de indígenas, de negros, sejam eles escravizados ou ex-escravizados, muitas vezes. Participação também de mercenários, que o Dom Pedro mandou para lá, mercenários da Inglaterra. E, claro, um destaque muito grande para a presença feminina nesse movimento, né? Com personagens importantes ali da nossa história regional, como a Maria Filipa, a Maria Quitéria, a Madre Joana Angélica. Então, o movimento da Bahia, ele tem esse charme, né? Que é exatamente essa participação de múltiplos setores populares. E isso mostra, isso reflete o que é o Brasil hoje, né? Já percebeu que o nosso entrevistado de hoje é um verdadeiro contador de histórias, né? Contador não, professor de história. E já são 5 anos que o professor Rafael dá aula de História do Brasil em um cursinho pré-vestibular aqui de Vitória da Conquista. O que te levou, professor, a trilhar esse caminho? Bom, basicamente, desde o ensino médio eu sempre fui um menino muito curioso, né? Gostei de ler um pouco, entender o passado.
Mas o que me encantou no curso de História foi justamente, né, descobrir que em episódios do passado a gente tinha a resposta para muitas das mazelas que a gente sofria no mundo de hoje, né? Então, na verdade, quando eu busquei estudar História, eu busquei entender o mundo que estava ao meu redor. E eu acho que esse foi o principal ponto que me levou a ter o interesse exatamente por esse curso, por essa área. Na UESB, o curso de licenciatura em História existe desde 1984. A aluna está no 7º semestre. Eu era basicamente obcecada, eu pegava livros didáticos e lia ele do começo ao rabo, assim, como se fosse livro infantil. Então, assim, foi uma coisa muito natural. Quando eu cheguei, falei assim, eu fiz arte primeiro, depois eu fui assim, vou fazer História, porque a minha parte favorita de arte foi História. Aí, foi natural, eu comecei a fazer, minha vida. Uma das ciências auxiliares da História é a disciplina de Paleografia. A aula de hoje é com a professora Renata Bahia. A paleografia é uma ciência auxiliar da história. Ela é uma disciplina, no caso, né, que a gente está fazendo aqui hoje, que auxilia os alunos a conseguir compreender e transcrever manuscritos antigos. Então, por exemplo, a gente tem alunos aqui hoje que estão desde o começo da graduação até o mestrado. Então, para os seus trabalhos ao longo do curso ou trabalhos de conclusão de curso, eles precisam, né, trabalhar com manuscritos antigos para fazer esses trabalhos. Então, a paleografia ela vai fazer esse papel de ajudar. Datas importantes do calendário nacional, como o 2 de julho, são alvo do estudo dos historiadores. Mas a profissão vai muito além dessa investigação pontual do passado. Aprender história é também traçar pontes com o nosso presente. Não é estudar o passado pelo passado, e sim entender como esse passado ele afeta, né? Ele interfere no nosso presente. Por exemplo, hoje a gente vive no Brasil, um país que é extremamente desigual, né? Um país onde tem uma economia muito dependente das suas riquezas agrárias, um país onde vários preconceitos, né, são muito aflorados. Quer dizer, de onde vem isso? A gente bebe muito disso como um reflexo colonial, né? A gente está falando de uma sociedade que no século XVI se formou até mais ou menos o século XIX como uma sociedade escravocrata, como uma sociedade desigual, como uma sociedade essencialmente dependente de suas riquezas agrárias. Então, quer dizer, o Brasil ele ainda não conseguiu muitas vezes se desvencilhar de algumas coisas do seu passado colonial. A gente ainda sofre esses reflexos. Então, eu acho que é interessante a gente discutir a disciplina de História exatamente para isso, né? Para tentar problematizar o que está de errado hoje, né, com base na nossa história, dos acontecimentos passados, e tentar ali construir um futuro melhor com base nessas experiências e sempre partindo da ideia de que é possível melhorar, é possível fazer um país mais justo, uma sociedade mais igualitária através dessa discussão. E é assim que a gente encerra esta edição do ESB Notícias desse feriado. Muito obrigado por sua companhia. Se você quiser rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer embaixo no seu vídeo. Está aí na tela, só escanear o QR Code que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais vocês conferem amanhã, meio-dia, com Mário Ribeiro no ESB Notícias, primeira edição. E a seguir você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Obrigado por sua companhia, melhor da noite a todos. Eu te espero aqui novamente amanhã às 18h30, tá bom? Até lá, gente. Tchau, tchau. Brasil no centro do círculo dinâmico, aberto e em relevância. Abraça nossos povos, cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Agora, ainda mais, muito mais plural. Bem-vindos à nossa EBC.